Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, sou da Horta Fenato e nesse vídeo nós vamos entender por que as plantas adoecem. Especificamente as hortaliças, porque é o que trabalhamos aqui, mas serve para qualquer plantinha, tá bom? Pode ser plantação em vaso, na terra, hidroponia, aquaponia. Na verdade, os fundamentos são os mesmos. Se você gostar desse formato de vídeo, deixa um like aqui para eu saber que você tá gostando e fazer mais vídeos como esse. Bom, é o seguinte, antes de entender por que as plantinhas ficam doentes, nós precisamos entender sobre quais doenças nós estamos falando. Quando eu falo em doença, eu estou me referindo a qualquer anormalidade que aconteça na planta, na verdura, que você consiga ver a olho nu um sintoma, como por exemplo, necrose, o caminho desenhado por um inseto, um vírus, alguma podridão causada por bactéria, um amarelamento, qualquer sintoma que você veja na sua plantinha que está fora do normal, tá bom? Lembrando que há também sintomas por envelhecimento natural da planta, enfim, é importante saber definir isso, tá? Mas quando a planta está doente, a gente consegue ver de longe que ela está doente, né? Qualquer anormalidade que impeça o bom crescimento e desenvolvimento de uma planta acontece, é causado pela falta ou pelo excesso de fatores essenciais para o crescimento dela. O que são esses fatores essenciais, gente? É basicamente 3 fundamentos principais: a nutrição da planta, a água, que faz parte da irrigação, nenhuma plantinha consegue sobreviver sem água, e o sol, a ambientação. É importante você dar um ambiente propício para a planta. Por exemplo, as verduras adoram o sol. Tem plantas que gostam menos do sol? Tem. Então é necessário conhecer a planta para você saber qual que é a ambientação correta, o que ela gosta. Pô, as verduras aqui, elas amam o sol, desde as mudinhas lá na estufa até quando elas são plantadas aqui na terra, que é o caso da nossa horta, elas adoram o sol e passam o dia todo no sol, desde quando ele nasce até quando ele se põe. E a água é a mesma coisa. A plantinha, ela precisa de água. Tem plantas que precisam ser irrigadas todos os dias, como por exemplo as nossas verduras aqui, e tem outras, como por exemplo as suculentas, né, que a gente até acha mais fácil de cuidar justamente por isso, porque elas precisam de menos água. Se você aguar uma vez por semana para elas já tá bom. Tá aí a necessidade de conhecer a planta, entender o que ela necessita. Agora, falando de nutrientes, gente, nutrir é alimentar a planta. Em questão de hortaliças e verduras, nós temos que alimentar durante todo o ciclo, até porque ela tem um ciclo muito rápido. Então vamos pensar assim, será que compensa mais eu cuidar e nutrir a minha planta adequadamente durante esse rápido ciclo que ela tem, porque 30 dias para uma plantinha é considerada muito rápido, do que eu gastar e me preocupar depois com o quê? Com combater doenças que aconteçam nela. Por quê? Planta mal nutrida é planta suscetível a ataque de insetos. Os insetos, eles vão justamente naquelas que precisam deles, porque eles estão ali para cumprir alguma função na natureza. As doenças acontecem pelo desequilíbrio do teu manejo. As plantas, em sua maioria, elas precisam de muitos nutrientes. Não é somente 1, 2 ou 3. Elas precisam de vários, sejam macro ou micronutrientes. Macronutrientes, a gente fala para os nutrientes que a planta precisa em maior quantidade, né, que são mais disponibilizados à planta ali. E os micro, que a planta precisa em menor quantidade. Mas isso significa que eles são menos importantes? Não, jamais. Ambos são indispensáveis para a plantinha, principalmente para o alface aqui. O alface, ele é bem exigente nutricionalmente, ou seja, ele precisa de vários nutrientes durante o ciclo, para ele conseguir se formar legal, para ele ficar com um gosto bom, para crescer as folhas e as raízes de uma forma proporcional. E é aí que você tem que conhecer a planta. Vamos continuar no exemplo do alface. O alface, já me corrigiram uma vez. O alface crespa e o alface americana, eles são da mesma cultura, da mesma família, ambos são alfaces, mas o alface crespo eu vou fazer uma adubação um pouquinho diferente do que o alface americana, principalmente na adubação de manutenção que a gente fala, ou seja, na adubação de cobertura. O alface crespa eu vou
colocar ali o NPK de sempre, que é nitrogênio, fósforo, potássio. Vou fazer ali uma adubação foliar com cálcio, que são macronutrientes. O alface americana, ele já precisa, além do nitrogênio que o alface crespa também precisa para desenvolver as folhas, ele precisa também mais do potássio. Vou focar aqui no nitrogênio e no potássio. As folhas retêm mais água. Outro exemplo, agora não sobre nutrição, mas sobre ambientação, que eu falei que o sol é tão importante. As plantas, elas precisam fazer fotossíntese e o sol é um fator principal. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o Paraná, que é o nosso estado, e o Mato Grosso, lá em cima, no centro-oeste. Mas se você for do Mato Grosso e estiver falando bobagem, você comenta aqui no vídeo, hein? Vamos lá, ó. O Paraná, ele tem um clima um pouco mais ameno. Aqui o frio, ele é muito mais intenso. A gente tem geadas com frequência. E lá no Mato Grosso tem um clima muito mais quente durante a maior parte do ano. E as temperaturas são muito mais altas que a nossa. Aqui o sol, no calor, não é tão prejudicial para as plantas, por mais que elas gostem, o excesso também prejudica. Não é tão prejudicial quanto o sol do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque lá a temperatura elevada, ela se mantém por mais tempo. Então peraí. Então eu vou ter uma estratégia de manejo diferente. Eu vou cobrir todo o sol? Não, porque se você sombrear, pronto, também a planta não vai desenvolver, lembra? A falta também prejudica. Mas eu preciso amenizar um pouco esse sol. Então, para eu conseguir produzir lá no Mato Grosso, eu vou fazer o quê? Vou plantar embaixo de um sombrite de 20%, 30% de sombreamento, ou seja, que amenize essa porcentagem do sol. Vou plantar embaixo de uma estufa, entendeu? Eu vou ter estratégias diferentes, mas jamais sem deixar de observar esse fator da ambientação. A água, gente, as plantas adoram a água. As plantas necessitam da água. A água é vida, assim como é para nós. Para as plantas aqui na nossa horta, para as verduras no caso, a irrigação ela é diária e em abundância. Mas eu também tenho que cuidar com excesso. Eu também não posso irrigar demais. Pensa assim, a irrigação em excesso vai o quê? Encharcar a terra. A terra encharcada, ela vai compactando, ela vai ficando dura. Terra compactada dificulta o crescimento da raiz da planta. E a raiz não crescendo corretamente, crescendo irregular ou com dificuldade de crescer, paralisa a planta. É como se fosse um ser humano com a imunidade baixa. A gente vai pegar doenças mais fáceis. A plantinha é a mesma coisa. Então o excesso de água também vai prejudicar nesse grau. Vai estabilizar a planta. Pode gerar mais incidência de fungos. Você entendeu? O fungo adora umidade e calor. Quanto mais úmido ali esteja, mais ele vai se proliferar. Depois você vai ter que ficar se preocupando com fungicida? Não. Tenta controlar essa água. Aprenda os horários ideais para se irrigar. Por exemplo, horta, a gente não irriga no final do dia, não irriga durante a noite, a gente irriga da manhã até mais ou menos o meio da tarde. Depois disso não se irriga mais. Por quê? Porque as folhas, elas precisam secar e dormir secas. Se elas dormirem molhadas, ajuda na proliferação dos fungos. Falta de água. A falta de água prejudica também. As plantas não vão sobreviver, elas vão murchar, vai dar pendoamento. A falta de água causa pendoamento nas alfaces, nas verduras, no cheiro verde, qualquer coisa. Causa pendoamento. O que é o pendoamento? Envelhecimento precoce, que é quando a planta começa a querer chegar no ciclo final dela, ou seja, começa a querer florar para dar flores e sementes, vai criar aquele pendão, ela vai ficar comprida, vai ficar dura, amarga, vai criar leite em excesso pela formação de látex. Para o fator nutrição, voltando a falar dele. Gente, a falta de nutrição, de jogar nutrientes, de adubar, de alimentar as plantas, é o que mais gera doença. Às vezes a gente fica tão preocupado em atacar as doenças, em acabar, em combater, sendo que a gente pode prevenir. Ju, mas aí você fala em vários vídeos que vocês usam óleo de nim com frequência. Usamos, mas como preventivo. A gente precisa fazer o quê? Proteger a nossa horta. Assim como em volta de toda a nossa horta, a gente tem uma plantação de mato que cresce em volta, de plantas nativas mesmo, né? Sejam árvores, sejam flores, para quê? Para dar
usar essa biodiversidade, essa diversidade aí de plantas para os bichinhos, para a gente também fazer o quê? Livrar a nossa horta. Então, tudo envolve um bom manejo, um bom equilíbrio do sistema. Então é só fazer uma boa adubação, colocar os adubos aí na terra e tá tudo certo, pronto. Você tem que tirar fatores prejudiciais à sua planta que estejam ali também, como por exemplo os matos invasores, as plantinhas invasoras, as ervas daninhas que nascem aí do lado do alface, no meio do teu canteiro ou do lado de uma planta no vaso. Esses matos vão roubar os nutrientes e por vezes vai faltar nutrientes para sua planta. Você pode fazer uma cobertura morta nos canteiros, o uso do mulching, que é aquela tecnologia maravilhosa. Aqui a gente não usa, já falei em outros vídeos, porque foi o jeito que a gente se adaptou e que a gente gosta de trabalhar com a nossa terra. A gente usa muito maquinário, a gente cuida muito na capina. Vocês viram? Não existe uma única forma de produzir, existem inúmeras. Você só precisa entrar em equilíbrio observando o teu clima, a tua disponibilidade de água, quais plantas você coloca aí na terra, com quanto tempo você quer colher, qual a expectativa de qualidade que você tem, que você quer para sua verdura. Cuidar também, gente, com o solo. Se você plantar na terra, você precisa se preocupar com a vida dessa terra, porque também não é ficar só jogando adubação, seja orgânica, seja química. A terra tem que estar viva, porque são os micro-organismos, os bichinhos, micro-organismos eficazes, EM, como você quiser chamar. As minhocas que ali estão, são eles que vão se alimentar da adubação que você fizer ali, da matéria orgânica, e vão disponibilizar então os nutrientes para a raiz absorver, para a planta, para a alface absorver. Gente, adubação, reposição de nutrição se faz em planta saudável. Por isso que eu falo, adubação é de correção e de manutenção. Ou seja, calma que eu explico tudo. Se tiver dúvida também vai deixando nos comentários, tá bom? A adubação de correção é quando o teu solo, você vai iniciar um plantio. Então você precisa corrigir, colocar matéria orgânica, preparar ele ali para receber uma mudinha, para receber uma planta. E a adubação de manutenção é durante o ciclo. Por que eu vou alimentar minha planta somente uma única vez? Ela vai sentir fome durante o outro ciclo. É igual você vai comer uma vez só no dia, o resto do dia você vai ficar com fome, não vai? A plantinha é a mesma coisa. Você precisa alimentá-la durante o ciclo. Lembra que eu falei lá no começo? Pode ser com 15 dias, pode ser a cada 10 dias, se você quiser. Fracione essa adubação, é melhor, porque daí a planta vai se manter saudável durante todo o ciclo. Não vai chegar lá no final, depois dos 30 dias, já crescida, com deficiência nutricional. Ai, tá precisando de alguma coisa, tá precisando de um cálcio aqui. Se eu tivesse feito uma adubação foliar no meio do ciclo dela, ela chegaria mais bonita no final, mais resistente, porque a gente lida com a natureza. Então, coisas imprevisíveis podem acontecer a qualquer momento. As plantas adoecem porque estão mal nutridas, ou estão mal ambientadas, ou estão mal irrigadas. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com dúvidas, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo.